Muito bom, primeiro vamos chamar esse vídeo aqui de estrutura do RNA2. Fizemos um vídeo de estrutura do RNA1, esse será a estrutura do RNA2. Professor, tanto o DNA quanto o RNA são formados por nucleotídeos. Nós dizemos que eles são polinucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por três estruturas: fosfato ou ácido fosfórico, uma pentose, um açúcar de 5 carbonos e as bases nitrogenadas. Nucleotídeo DNA, o ácido fosfórico H3PO4, a pentose, o açúcar é a desoxirribose e as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina. Nucleotídeo do RNA, o ácido fosfórico ou fosfato H3PO4 igual a pentose, o açúcar de 5 carbonos, ribose. E as bases nitrogenadas do RNA, adenina, guanina, citosina e uracil ou uracila. No RNA não tem T, tem U. O que é óbvio que a relação de Chargaff já vai ficar diferente, não é? A com T, no RNA não tem T, né? Lógico, A com U, perfeito, muito bom. No RNA. Professor, ainda há diferenças entre as estruturas? Sim. Vamos citar primeira a forma espacial. Eu vou sempre fazendo comparativamente. Forma espacial da molécula de DNA. Lembra dela? Que eu brinquei e falei fiozinho de telefone? Helicoidal, dupla hélice. Ela é helicoidal. Ela é uma dupla hélice. Perfeito? Pra você pegar bem a ideia, aquele fiozinho de telefone, um cachinho de cabelo. Assim, é uma molécula de DNA, forma helicoidal. O RNA tem forma linear. Então ela não tem um enroladinho, ela não é helicoidal, ela é linear. DNA é helicoidal, RNA é linear. Muito bom. Professor, tem mais alguma diferença? Claro. O DNA é uma fita dupla de nucleotídeos. DNA é uma fita dupla de nucleotídeos. Aliás, o nucleotídeo se liga a outro nucleotídeo pelas bases complementares. A com T, C com G. Lembrou? No DNA, A com T, C com G, ligadas por ligação química chamada pontes de hidrogênio. No RNA, a fita é simples. Ela não é dupla, ela só tem um lado, não tem o outro. Não tem um nucleotídeo ligado ao outro. É só um lado, só um nucleotídeo. Ela é uma fita simples. O DNA é uma fita dupla. O RNA é uma fita simples. Ah, professor, estou anotando as características e eu vou rever de novo esse vídeo para anotar, para não perder nenhuma. Perfeito. Legal. Então, citamos aí as diferenças do nucleotídeo, citamos a diferença espacial, DNA é helicoidal, RNA é linear. DNA é uma fita dupla de nucleotídeos, o RNA é uma fita simples de nucleotídeos. Maravilha. Professor, tem mais diferenças? Tem. Tem mais diferenças sim. Como que o DNA faz ele mesmo? Aliás, ele faz ele mesmo. Ele se autoduplica. O DNA tem como grande capacidade se autoduplicar, fazer cópias exatas de si mesmo. Esse processo que o DNA faz DNA eu chamo de autoduplicação. O RNA ele não consegue se duplicar. Ele depende do RNA. Ou seja, é o DNA que fabrica o RNA por transcrição. Então, se a pergunta for, de que maneiras ocorrem as produções de DNA e RNA? DNA faz ele mesmo. DNA se autoduplica. Autoduplicação. DNA faz DNA. E o RNA, professor? Ele é feito a partir do DNA.
Então tem que existir o DNA para que possa ser feito o RNA. E o processo se chama transcrição. Outra diferença: como é que o DNA sabe que é para fazer autoduplicação ou se é para ele fazer a transcrição? Existe uma enzima chamada DNA polimerase. Existe uma enzima, a enzima é uma proteína que permite as reações químicas ocorrerem. Existe uma enzima chamada DNA polimerase. Os cientistas usam tanto esse termo que acabam usando DNase. Eles abreviam assim, DNA-ase. DNA-ase. Então eles escrevem D.N.A. e escrevem do lado AZ. A-S-E. DNA-ase. O nome correto, o nome bonitinho? DNA polimerase. Se chegar essa enzima no DNA, é como se chegasse a seguinte ordem para ele: autoduplica. Então o DNA faz DNA em presença da enzima DNA polimerase ou DNA-ase. Porém, se chegar a enzima RNA polimerase, veja, mudou a enzima. Se chegar a enzima RNA polimerase, o DNA entende que é para ele fazer o RNA, ou seja, para ele fazer transcrição. Então depende da enzima, professor. O DNA está lá. Chegou a enzima DNA polimerase, o DNA fala, legal, é para fazer autoduplicação. Chegou a enzima RNA polimerase, ele sabe, opa, é para fazer transcrição. Veja que eu já citei neste vídeo várias diferenças entre a molécula de DNA e RNA. Outra diferença: o DNA, em hipótese alguma, jamais sai do núcleo, até porque ele é o principal formador do material genético. E o RNA, justamente, ele é fabricado por transcrição para poder sair do núcleo e ir para o citoplasma. Então, o DNA nunca sai do núcleo. O RNA, justamente, ele é fabricado por transcrição para ir trabalhar lá no citoplasma. O DNA não sai, o RNA pode sair do núcleo. DNA só no núcleo. RNA pode ir trabalhar no citoplasma.